boa noite. Olá, boa noite. Senado aprova por 68 votos a 10 a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Antes, ele foi sabatinado por 5 horas na CCJ. Supremo Tribunal Federal começa julgamento que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. E você vai ver também. Reportagem especial mostra os números assustadores de suicídios de policiais. Em 2018, morreram mais policiais vítimas de suicídio do que em serviço. Ao todo, 104 policiais tiraram a própria vida no ano passado. Isso é um recorde histórico desde 2014, quando o levantamento começou a ser feito. Em Bariri, no interior de São Paulo, polícia encontra corpo de universitária que estava desaparecida. Ela foi morta ao pedir ajuda para trocar o pneu do carro. O Brasil tem 5º mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Mas o desemprego ainda é grande. Após a abertura de processo de impeachment, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne com o presidente da Ucrânia. Uma ligação telefônica entre os dois levou a Câmara dos Deputados a abrir o processo. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Senado aprovou a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. A repórter Caroline Aguiar está no Congresso Nacional e tem as informações. Boa noite, Carol. A gente já pode dizer, ou a gente pode dizer, que não foi surpresa nenhuma essa escolha? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Totalmente sem surpresa. A aprovação do nome de Aras já era esperada aqui no Congresso, tanto que ele foi aprovado por um placar folgado de 68 votos favoráveis a 10 contrários. Então, foi esperado pelo Senado, foi inclusive uma votação bastante rápida, bastante tranquila. Só para a gente relembrar, a indicação de Augusto Aras foi uma exceção, porque desde 2013 havia uma tradição dos presidentes indicarem nomes que estavam sugeridos por uma lista tríplice feita pela Associação Nacional de Procuradores. E o presidente Jair Bolsonaro quebrou essa tradição e indicou Aras, que não estava nessa lista. Isso inicialmente criou alguma resistência, mas logo isso foi ultrapassado. Tanto é que a gente viu a facilidade da aprovação do nome de Aras. Inclusive, a nomeação de Aras, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, já saiu numa edição extra do Diário Oficial. Ele, Aras, esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro agora há pouco e ele já está pronto para tomar posse. Só que antes dessa aprovação tão simples, ele passou por uma sabatina de mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver os principais temas tratados nessa sabatina, a reportagem. Autonomia. Não há alinhamento no sentido de submissão a nenhum dos poderes, mas há, evidentemente, o respeito que deve reger as relações entre os poderes e suas instituições. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia, no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça. Não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Lava Jato. A Lava Jato é um marco, traz boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. O Ministério Público, na minha pessoa, eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se.
A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de Vossas Excelências, senadores e senadoras, porque é fundamental que nós aprimoremos o combate, o enfrentamento à macrocriminalidade. Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. É evidentemente que essa casa é soberana e poderá decidir o que pensa acerca deste tema e merecerá o meu respeito. Lista tríplice da PGR. Nossa presença nessa casa hoje se faz exatamente no ambiente em que, após 16 anos de experiência da lista tríplice para Procurador-Geral da República, nós constatamos a existência de graves defeitos no sistema. Então, o corporativismo que a lista tríplice trouxe a partir de 2003 é exatamente aquele que atomiza, que faz com que cada membro do Ministério Público seja um Ministério Público, que cada membro do Ministério Público caia na armadilha que Vossa Excelência não disse assim, mas colocou, não do ativismo, que é uma expressão mais voltada para o judiciário, mas, quem sabe, do voluntarismo ou de uma verdadeira atividade caprichosa de alguns membros do Ministério Público. Casamento homoafetivo. A minha única ressalva é de ordem formal. Eu me sentiria muito mais confortável por mim e pelos meus amigos e amigas que têm casamento em todos os sentidos com pessoas do mesmo sexo, com uma legislação, uma norma constitucional, em que eu não leia nessa Constituição homem e mulher, mas eu lesse pessoa, cidadão, cidadã. Prisão em segunda instância. Eu acredito que deva haver prisão em segunda instância, sim, porque o nosso processo civilizatório exige. Mas essa prisão em segunda instância, eu faço um reparo, ela não deve suprimir o direito aos recursos e mais ainda ao habeas corpus. O habeas corpus é o único remédio processual até o dia de hoje que funciona nesse país. Olha, não foi uma sabatina de verdade. Os votos foram obtidos na CCJ do plenário, como sempre, de forma política. Mas Aras demonstrou conhecimento e sinceridade em suas colocações, mesmo quando foi posto em algumas raríssimas situações incômodas. A sessão, na verdade, acabou servindo de palco para grande parte dos senadores atacarem o Judiciário e o Ministério Público. Então vamos ver a reportagem sobre os vetos que foram votados ontem, foram derrubados ontem pelos senadores e deputados. A votação dos vetos da lei de abuso de autoridade foi articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar uma resposta à operação que a Polícia Federal fez na semana passada dentro do Congresso. Os agentes fizeram buscas no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra, o que foi considerado uma afronta à autonomia do Legislativo. Numa demonstração clara de força, o Congresso derrubou 18 vetos e passou a criminalizar algumas ações de magistrados e procuradores. Entre os pontos que foram retirados da lei pelo presidente Jair Bolsonaro e que foram retomados pelo Congresso estão a possibilidade de juízes serem punidos com 1 a 4 anos de prisão caso determinem medidas restritivas de liberdade fora das situações previstas em lei. Também pode ser punido o magistrado que não fizer relaxamento de prisão ou conceder habeas corpus, caso isso seja possível. Ainda pode ser considerado abuso de autoridade obrigar um suspeito a criar provas contra si mesmo, deixar de se identificar ou se identificar falsamente, atribuir culpa antes do fim das investigações e violar as prerrogativas de advogados.
Outros 15 vetos foram mantidos e os trechos vão ficar definitivamente fora da lei. Não haverá punição para o policial que usar algemas em presos que não oferecem resistência ou que fizer prisão e busca e apreensão que não sejam em flagrante ou com mandado judicial. Também ficam excluídos da previsão de abuso de autoridade os agentes que atuem para expor um acusado ou permitam que ele seja filmado e fotografado. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas para assinar os vetos derrubados e reincluí-los na lei. Se ele não fizer isso, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, poderá promulgar o texto, que passará a valer. No entanto, a lei ainda sofre muita resistência de associações de juízes, procuradores e policiais, que consideram o texto uma restrição às investigações e prometem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade da lei. O que a lei do abuso diz é: todos os agentes públicos, de todos os poderes, precisam respeitar os limites da lei, senão serão punidos. Ninguém aguenta mais, né, o autoritarismo do Estado brasileiro como um todo. O cidadão, em cada ação, tem um fiscal numa pequena loja, né, acabando com o negócio, né, é um procurador, muitas vezes, tomando a decisão errada, às vezes o parlamento tomando a decisão errada. Então não tem nada nos vetos que seja contra o ministro Moro, muito pelo contrário. Em um evento em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre a queda dos vetos. O presidente vetou, o Congresso derrubou, a gente respeita a decisão do Congresso e, evidentemente, a posição do governo era a posição dos vetos. A posição nossa é que os vetos eram importantes. O Congresso entendeu diferente, temos que respeitar. Foi e é uma vingancinha dos senadores, especialmente contra o ministro Sérgio Moro e a Lava Jato, que sofre uma tremenda campanha de destruição. Acabaram sendo validados verdadeiros absurdos, artigos que deixam margem a interpretações subjetivas e tentam colocar a justiça de cócoras. É o caso, por exemplo, da possibilidade da prisão de juízes cuja interpretação da lei para condenar alguém seja considerada ilegal por critérios não claros. Também pesou na decisão dos senhores parlamentares a não liberação de algumas emendas. Perdeu a população, perdeu a justiça, venceu a impunidade. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se delatores em processos criminais devem apresentar as alegações finais antes dos delatados. O resultado dessa análise pode levar, inclusive, à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Vamos conversar ao vivo em Brasília com o repórter Eric Klein. Como sempre, né, Eric, a sessão começa, mas não acaba. A gente fica sempre na expectativa de um resultado, mas isso acho que vai ficar só para amanhã. Boa noite, Amanda. Tudo bem com você? Boa noite ao Boris, a todos que nos acompanham. É verdade, amanhã será retomado o julgamento que começou hoje e o plenário do Supremo, que está analisando uma ação específica, um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Mário Almeida Ferreira. Ele foi condenado na Operação Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E a defesa de Ferreira sustentou que ele deveria ter sido ouvido nas alegações finais do processo depois de outro funcionário da estatal que citou Ferreira em delação premiada. Nesta quarta, tivemos apenas o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na Corte, e, como eu disse anteriormente, o julgamento será retomado amanhã com os votos dos outros ministros. Mas hoje, para Fachin, a ordem de apresentação das alegações finais, por acusação e defesa, é para estabelecer um mínimo de equilíbrio de forças. Mas essa lógica, segundo Fachin, não se transfere mecanicamente à colaboração premiada. O magistrado endossou ainda que a delação deve ser analisada em relação à eficiência e concluiu que, nessa ação, o fato de o delatado ter sido ouvido antes não influenciou na condenação e acabou votando contra a tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. A ideia de debater o tema em plenário é para que a Corte feche uma jurisprudência, um entendimento final sobre essa situação. O motivo foi uma decisão tomada há um mês pela segunda turma do STF, que analisa os casos da Lava Jato e que poderia provocar justamente uma anulação em série nas sentenças da operação, inclusive dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Mas vamos entender em detalhes todo esse imbróglio na reportagem.
No dia 27 de agosto, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal havia anulado por 3-1 uma sentença do ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. O caso se referia ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, condenado por Moro numa ação da Lava Jato a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas, ao recorrer da decisão de Moro, em segunda instância, a pena de Bendini foi reduzida. Como os ministros da segunda turma do STF entenderam que o ex-presidente da Petrobras não foi ouvido na fase processual correta, a condenação foi anulada e o processo vai voltar à primeira instância. Na prática, a segunda turma entendeu que Bendini teria que ser ouvido depois dos réus que fizeram delação premiada e acusaram o ex-presidente da Petrobras. Na ação, o então juiz Sérgio Moro abriu prazo conjunto para todos os réus apresentarem as alegações finais. A partir deste entendimento, vários outros condenados entraram com o mesmo pedido junto ao Supremo, entre eles o ex-presidente Lula. Já no dia seguinte à decisão que beneficiou Bendini, a defesa do petista requisitou que Lula fosse solto. Os advogados do ex-presidente argumentam que, como acusado, o petista deveria ser o último a se manifestar no processo que terminou com a condenação dele, no caso do triplex do Guarujá, em que Lula foi condenado em segunda instância e cumpre pena desde 2018 em Curitiba. Vale lembrar que a pena inicial de 12 anos e 1 mês foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça em abril deste ano para 8 anos e 1 mês. Os advogados do petista ainda pediram a anulação da condenação em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. Esse julgamento, que continua amanhã, poderá levar à anulação de outros sem número de sentenças além da de Bendini. Será um pesadíssimo golpe contra a Lava Jato, que está sob cerco dos seus inimigos, especialmente os condenados por corrupção e aqueles que ainda podem ser condenados. A Lava Jato é a primeira ação efetiva do Estado brasileiro contra a corrupção e a impunidade. Conseguiu quase impossível de se conseguir no Brasil: colocar na cadeia políticos, empresários e funcionários ladrões. Agora querem acabar com tudo isso. O Brasil é mesmo um país estranho. Aqui, o bandido é quem prende o mocinho. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, rejeitou a parte do texto que ampliava o excludente de ilicitude. O ponto era um dos mais polêmicos da proposta. Depois de vários adiamentos, finalmente os deputados analisaram a sugestão de mudança no Código Penal. A maioria dos parlamentares do grupo de trabalho rejeitou a parte do texto que isentava de culpa policiais que cometessem excesso por medo, surpresa ou violenta emoção. A mudança ainda pode voltar a ser inserida na proposta ao longo da tramitação no Congresso Nacional. Agosto foi o 5º mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Foram criadas em agosto 121.387 vagas com carteira assinada, o que representa uma variação de 0,31% em comparação com o mês anterior. É o melhor resultado desde 2013. O saldo é a diferença entre contratações e demissões. Os setores que demitiram mais do que contrataram no mês foram o da agropecuária e o de serviços industriais de utilidade pública. No acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2019, foram 593.467 novos empregos. O desemprego no país ainda é grande e atinge 12 milhões de trabalhadores. Você vê que lentamente a economia tende a crescer, mas ainda são necessárias pelo menos 2 condições básicas: as reformas da Previdência e tributária. Além do aspecto humano,
12 milhões de desempregados significam um número socialmente explosivo. Pesquisa CNI-Ibope divulgada hoje traz mais uma avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Dos entrevistados pelo Instituto, 31% consideram o governo ótimo ou bom, 32% acham regular e 34% consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. 3% não souberam opinar ou não responderam. A avaliação do governo oscila dentro da margem de erro em comparação com a pesquisa anterior. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e o levantamento ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. Já são 6 pessoas mortas por sarampo em todo o país desde o começo do ano. Quase 98% dos casos confirmados da doença estão no estado de São Paulo. Desde o começo do ano até agora, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou 5.139 casos de sarampo em 168 municípios. 56,3% se concentram na capital paulista. Até o momento, foram registradas 5 mortes. Um homem de 42 anos, uma mulher de 31 e 3 bebês. Nenhuma das vítimas tinha histórico de vacinação contra a doença. Também hoje, o Ministério da Saúde divulgou o balanço dos últimos 90 dias. O Brasil registrou 4.507 casos em 19 estados, um crescimento de 13% em relação ao último levantamento. Não vá em conversa de ignorantes. A única maneira de se proteger do sarampo é a vacina. O corpo da universitária Mariana Baza, localizado hoje na região de Ibitinga, no interior de São Paulo, Mariana estava desaparecida desde ontem de manhã. De acordo com a polícia, foi o suspeito de matar a estudante de 19 anos que mostrou onde estava o corpo. Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, confessou o sequestro e assassinato da jovem depois de ser preso em flagrante na cidade de Itápolis, também no interior paulista. A jovem foi encontrada num canavial, vendada, amordaçada, com uma faixa enrolada no pescoço e as mãos amarradas para trás. Os investigadores conseguiram identificar o acusado com a ajuda de uma câmera de segurança da academia frequentada por Mariana, no município de Bariri. Nas imagens, Alves é flagrado conversando com a estudante. Ele teria oferecido ajuda à universitária que estava com o pneu do carro vazio. Depois, a jovem dirigiu até uma chácara do outro lado da avenida, onde o suspeito trabalhava como pintor. Ela entrou com o carro às 8h29 da manhã, de acordo com o vídeo. Mas o veículo é visto saindo do local apenas 1 hora depois, às 9h36. Segundo a polícia, nesse momento, o carro é dirigido por Alves. Além do vídeo, os investigadores usaram uma foto enviada por Mariana Baza ao namorado para identificar o acusado. Na imagem, ele aparece trocando o pneu do veículo. Rodrigo Pereira Alves tem passagem por estupro, sequestro, extorsão, tentativa de latrocínio e resistência à prisão policial com troca de tiros. Hoje, a ouvidoria das polícias de São Paulo divulgou um relatório sobre o suicídio entre policiais. O estado registra o maior número desse tipo de ocorrência entre os agentes civis e militares em todo o país. A repórter Estela Freitas tem mais informações sobre essa pesquisa. Boa noite, Estela. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Esse levantamento vem justamente nesse mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. É o mês em que diversas entidades discutem mais sobre esse assunto, a importância de falar na prevenção do suicídio. E principalmente com relação aos policiais, o relatório divulgado hoje mostra que o suicídio é a maior causa de morte entre os policiais civis e a segunda maior entre os policiais militares. No caso dos PMs, o suicídio fica atrás só das mortes em serviço. E como você disse, o estado de São Paulo é o que reúne o maior número
número de casos de suicídio entre agentes nos anos de 2017 e 2018. A pesquisa também revela quais são as principais causas que levam os policiais a tirarem a própria vida. Então vem o estresse por conta do trabalho, o estresse da própria profissão, a falta de apoio de saúde mental e depressão. Hoje, durante coletiva de imprensa, o ouvidor Benedito Mariano ressaltou essa questão da falta de apoio dos agentes, principalmente com relação aos policiais civis. Vamos ouvir. A pesquisa aponta que há necessidade de ampliar o suporte de apoio à saúde mental dos policiais, em especial na Polícia Civil, que a pesquisa aponta que não há programa nenhum da Polícia Civil, não há suporte nenhum à Polícia Civil. Então, não é por acaso que hoje o suicídio policial na Polícia Civil é a maior causa da vitimização policial. Quando os programas de saúde mental deixarem de ser exceção, fazerem parte da atividade policial, não tenho dúvida que vai diminuir o preconceito com relação à questão da saúde mental e vai diminuir o suicídio. E nesse mês de prevenção do suicídio, o Rede TV News preparou uma reportagem especial que alerta sobre o crescimento de mais de 30% no número de casos de suicídio entre agentes de segurança pública nos últimos 5 anos em todo o Brasil. No ano passado, morreram mais agentes por conta do suicídio do que em serviço. Veja na reportagem de Giovanni César. Eu sempre tive a vontade e o sonho de ajudar pessoas. Então, eu entrei na polícia com essa ideia. Quando o trabalho começou, este policial militar percebeu que o sonho que ele tinha desde criança era bem diferente da realidade. Você fica preocupado 24 horas por dia. Você não tem mais tempo para a família, você não tem mais tempo para o filho, você não tem mais tempo para lazer, porque você só pensa no amanhã, no seu trabalho, no amanhã, o que você vai fazer amanhã. No seu trabalho, eu preciso terminar aquela tarefa, eu preciso fazer aquele trabalho, eu preciso executar aquele serviço, eu tenho uma missão para cumprir amanhã, porque eu sou cobrado pelo meu superior e sou cobrado por mim mesmo. Então você vai sobrecarregando e você não consegue mais suportar. Foram mais de 20 anos combatendo o crime e atendendo diversas ocorrências no estado de São Paulo. Trabalho que deixou traumas. Uma ocorrência muito triste que eu precisei passar por terapia e foi um incêndio em uma funilaria onde uma criança, eu tive que socorrer a criança e ela veio a falecer. Então, outras ocorrências onde meu parceiro foi baleado, eu tive que arrastá-lo pelo colete, são ocorrências que a gente perde vidas, perde amigos, perde pessoas. Com as crises emocionais veio o tratamento psiquiátrico. Ao todo, foram 10 anos de consultas e terapias. Internado várias vezes, o PM voltava para os quartéis onde tudo se repetia. Até que ele fez um plano para acabar com o sofrimento. A única ferramenta que eu tinha naquele momento era um carro. Aí eu pensei, vou pegar uma rodovia e vou se jogar na frente de um caminhão. Essa era a ideia. Mas fico muito feliz pelo o meu amigo perceber a situação e tomar aquela atitude. Me colocou dentro do carro, tomou a chave da minha mão e me levou para a minha psiquiatra. Agradeço muito a ele por isso. A história desse policial que você acaba de ouvir não é um fato isolado, muito pelo contrário. Faz parte de uma estatística que não para de crescer e atinge todas as polícias do país. Nos últimos 5 anos, quase 400 agentes de segurança, entre policiais civis e militares, cometeram suicídio em todo o Brasil. Em 2018, este número foi de 104 mortes, um aumento de mais de 30% em relação a 2014, que fechou o ano com 79 suicídios. Em 2018, morreram mais policiais vítimas de suicídio do que assassinados no horário de trabalho. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela nossa produção com os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no início deste mês, e também com a pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, solicitada de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Maior número de casos envolve a Polícia Militar. No Brasil, entre 2014 e 2018, 304 policiais militares cometeram suicídio.
Em 2014, data em que o Ministério da Justiça começou a registrar essas ocorrências, 70 PMs tinham cometido suicídio em todo o país. Em 2015, esse número caiu para 52 e continuou nessa faixa nos anos seguintes. Mas em 2018 houve um aumento de 53% em relação a 2017, com um número recorde de 80 policiais militares que tiraram a própria vida. A Polícia Civil também viu este número crescer. Em 2014 foram registrados 9 suicídios. Mas em 2018, este número chegou a 24 mortes, um aumento de 166%. E esses números podem ser ainda maiores, já que alguns estados não forneceram os dados para as pesquisas. Nós temos uma polícia extremamente militarizada, que trabalha na lógica da guerra, né? O policial ele é formado para uma guerra, para combater um inimigo, porque simular uma guerra o tempo todo, permanecer pronto para um combate o tempo todo, gera um estresse muito grande. Nesse cenário de guerra, 2 estados lideram este triste ranking, São Paulo e Minas Gerais. Entre 2014 e 2018, São Paulo registrou um total de 116 suicídios entre policiais civis e militares, quase 30% do total de mortes de todo o país. Nesse mesmo período, Minas Gerais, que aparece em segundo lugar, teve 66 mortes. Mas os problemas que atingem os policiais não estão apenas nas ruas. Internado várias vezes por doenças relacionadas ao estresse, esse policial conta que a pressão dentro dos batalhões e delegacias provoca uma tensão que interfere no dia a dia fora das corporações. Aí você chega num ambiente de alta pressão porque você combate o crime. E chega dentro do seu seio de trabalho, um ambiente de trabalho, você ainda sofre uma pressão. São pequenos vários motivos que te levam à depressão, que te levam a um quadro de ansiedade e um futuro de suicídio. O policial chegou ao fundo do poço. Um dia, antes de dormir, percebeu que, na verdade, ele não queria acordar. Com esse pensamento, tomou vários remédios para tirar a própria vida, mas por um milagre sobreviveu. O suicídio é uma realidade, considerado um transtorno de uma questão de saúde pública e muitas vezes acompanhado por doenças, por transtornos mentais. Primeiro, precisamos ter um trabalho psicoeducativo em todas as instituições que trabalham principalmente com vulnerabilidade. Então, a gente precisa ofertar suporte emocional fora dos lugares em que eles conhecem, em que eles são conhecidos, para que eles tenham preservada a saúde mental. Hoje, eu penso em viver feliz, eu penso em curtir meu filho, minha filha, eu penso em curtir minha família, eu penso, cara, só em felicidade, só coisas boas há de vir nessa vida pra mim. Em nota, o Ministério da Justiça diz que o tema é de extrema relevância para a segurança pública e foi definido como uma das prioridades da pasta. O Ministério informou também que, a partir de 2018, instituiu o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar conta com o Sistema de Saúde Mental, que disponibiliza 35 núcleos de atenção psicossocial em todo o estado, com programas preventivos, palestras, atendimentos psicológicos individuais e em grupos, e que a Polícia Civil dispõe da Divisão de Prevenção e Apoio Assistencial, que conta com psicólogos e assistentes sociais. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas diz estar ciente do problema que afeta toda a sociedade e não apenas os profissionais da segurança pública. Informou também que acompanha os casos, mas não comenta os números e garante o acompanhamento periódico da saúde de todos os seus agentes. A família da menina Ágata prestou depoimento hoje na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.
O laudo da perícia apontou que a criança foi atingida por um tiro de fuzil. Os pais, um tio e uma tia da menina foram ouvidos por aproximadamente 6 horas. O depoimento mais longo foi o da mãe, durou quase 4 horas. Segundo o representante da OAB que acompanhou os familiares, eles voltaram a dizer que não havia tiroteio no momento em que Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada. Todas as testemunhas que tiveram até agora por parte da família e as outras dizem que não houve tiroteio naquele determinado local, não sabe de onde partiu a bala. A bala pode ter partido de uma briga de bar, pode ter partido do marido tentando matar a mulher, pode ter partido de um marginal, pode ter partido de um policial, pode partir de um lugar, mas que não havia confronto naquela localidade, naquele determinado momento. 11 policiais que participaram da ação também já foram ouvidos. Os PMs contaram que naquele dia usaram 3 fuzis e dispararam pelo menos 2 vezes porque foram atacados por bandidos. Os policiais entregaram ao todo 7 armas aqui na Delegacia de Homicídios, 5 fuzis e 2 pistolas. 2 desses fuzis só foram entregues hoje e ainda vão ser encaminhados para a perícia. Hoje a polícia divulgou o laudo da perícia feita no fragmento de bala retirado do corpo da menina. O exame apontou que o projétil era compatível com o fuzil, mas não foi possível descobrir o calibre. O estado do material também impede que seja realizado o confronto balístico, exame feito para determinar de que arma partiu o tiro. Segundo o laudo do IML, o corpo de Agatha Félix tinha uma perfuração nas costas e as causas da morte foram lacerações no fígado, no rim direito e em vasos do abdômen. Ao todo, 20 testemunhas já prestaram depoimento, entre elas o motorista e o dono da Kombi onde Agatha estava. A onda de violência no Ceará entrou hoje no 6º dia, mas com um número de ataques bem menor. Pelo menos 50 suspeitos foram presos e mais de 250 detentos, entre eles líderes de facções criminosas, foram transferidos para presídios federais. Os novos ataques foram registrados em cidades do interior do estado e da região metropolitana. Em Várzea Alegre, um ônibus de turismo foi incendiado na rodoviária. Um caminhão que fazia frete foi atacado em Tauá. Em Choró, o alvo foi essa van de transporte escolar. Um ônibus que transportava funcionários de uma empresa foi queimado em Maranguape. Em Maracanaú, o ataque foi neste galpão de uma empresa de reciclagem. Prejuízo de R$200 mil. Desde que a nova onda de ataques começou, esse foi o dia com menos casos, 6 no total. Ontem foram 25 ações. Para conter essa nova onda de violência, o governo do Ceará adotou 2 estratégias: o reforço no policiamento ostensivo e a transferência de presos ligados à facção criminosa que estaria ordenando os ataques. A Secretaria da Administração Penitenciária confirmou que transferiu 257 detentos de 3 unidades para presídios federais. Entre os transferidos estão 10 líderes da facção. Nas ruas, toda a tropa de segurança foi convocada para intensificar as operações em busca dos criminosos. Policiais que estavam em férias foram chamados de volta ao trabalho. Pelo menos 50 suspeitos foram presos. Um estudante morreu após uma briga em frente à escola em que ele estudava, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O corpo do jovem foi enterrado na manhã de hoje. Cauã William dos Santos tinha 18 anos. Ele cursava o 3º ano do ensino médio nesta escola estadual de Guarulhos. Na tarde de ontem, por volta de 1h30 da tarde, o rapaz se envolveu em uma confusão em frente ao colégio. Esse menino presenciou tudo. O Cauã não estava brigando. Ele tentou separar a briga do amigo dele. Aí o outro foi separar, achou ruim o Cauã e foi para cima dele. No boletim de ocorrência, foi registrado que após a briga, Cauã desmaiou e foi socorrido às pressas. Cauã foi trazido aqui para esta unidade de pronto atendimento, onde foi constatada a morte dele. A UPA informou que o rapaz morreu de um infarto agudo do miocárdio. Já o Instituto Médico Legal declarou na certidão de óbito que o jovem morreu em decorrência de um edema agudo pulmonar. A suspeita é que ele tenha feito uso de lança-perfume. O resultado do exame toxicológico sairá em até 30 dias. Segundo a polícia, no corpo de Cauã não foi constatado, a princípio, nenhuma lesão capaz de provocar a morte dele.
O rapaz, de 17 anos, que brigou com Cauã, prestou depoimento e foi liberado. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Finalmente a chuva tem se espalhado mais pelo Brasil e alcançado até mesmo áreas do interior que vinham sofrendo aí com a seca e com as queimadas. Destaque amanhã para a chuva em praticamente todo o sudeste do Brasil. O tempo fica mais carregado principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só o extremo norte de Minas é que vai escapar dessa chuva. E tem alerta para temporal, e aí a gente está falando de chuva volumosa, forte, com raios, granizo e também vendaval, desde o norte aqui do Mato Grosso do Sul, pegando o interior de São Paulo até o extremo sul de Minas. Na capital paulista, madrugada vai ser com chuva. Toda a grande São Paulo pode amanhecer com pontos de alagamento. A chuva diminui na sexta-feira e amanhã a máxima de 22 graus apenas. No Rio de Janeiro, quinta-feira de tempo nublado, chuvoso, mais fresquinho. A máxima não passa de 24 graus e as instabilidades continuam na sexta-feira. Em Belo Horizonte, depois de um longo período de seca, tem previsão de chuva nos próximos dias. Amanhã faz 24 graus, na sexta-feira a máxima é de 26. E as pancadas de chuva vão se espalhar em boa parte do Brasil. Essa chuva chega principalmente a partir da tarde, entre o Piauí e Maranhão, pegando aqui praticamente todo o norte, até Minas, pegando aqui inclusive áreas do centro-oeste. O sol vai dar uma trégua, portanto, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva em Campo Grande, Cuiabá e também em Goiânia, um refresco depois de tanta seca. Já na maior parte do Nordeste, a seca continua, o tempo fica firme, o sol aparece o dia todo aqui na maior parte da região, mesma coisa aqui em Tocantins, norte de Goiás e também norte de Minas. E vai ser mais um dia bastante quente, de muito sol em Palmas, máxima de 37 graus. O sol brilha forte o dia todo também em Fortaleza, faz 32 graus. E o tempo fica firme também pelo sul do Brasil, mas com temperaturas mais amenas, viu? Em Porto Alegre e Florianópolis, mínima de apenas 15 graus, mais friozinho em Curitiba, mínima de 13, não passa dos 21 graus. Eu fico por aqui, te vejo amanhã, hein? Até lá, tchau, tchau. Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, se reuniram hoje em Nova York e comentaram a polêmica ligação telefônica entre os dois, que levou a oposição americana, ou a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a anunciar a abertura de um processo de impeachment contra Trump. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. Durante a entrevista coletiva, Zelensky negou ter sido pressionado por Trump para investigar o caso de corrupção envolvendo a família do ex-vice-presidente e principal pré-candidato democrata, Joe Biden. Donald Trump ressaltou que apenas pediu que Zelensky fizesse o que pudesse, pois a corrupção é enorme. A transcrição da conversa telefônica entre os dois, que aconteceu há 2 meses, foi divulgada hoje por ordem do presidente americano. Durante a ligação, o líder da Casa Branca pede para Zelensky apurar se Joe Biden interrompeu uma investigação de corrupção em uma empresa de gás ucraniana, onde o filho dele, Hunter Biden, trabalhava. Num dos trechos, Trump afirma que Joe Biden saiu por aí se vangloriando de ter impedido a investigação e pede para Zelensky conferir o caso. Ontem, a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura do processo de impeachment, pois, segundo ela, Trump violou a Constituição ao pedir ajuda do líder estrangeiro para obter vantagem política. Para pressionar o presidente ucraniano, Trump teria congelado um repasse militar ao país de 250 milhões de dólares. Pelo Twitter, Donald Trump negou ter feito algo errado e chamou o inquérito do impeachment de caça às bruxas. Donald Trump só será acusado formalmente se uma comissão da Câmara que irá analisar o caso encontrar evidências de que ele tenha cometido um crime. Caso a conclusão seja positiva, a própria comissão irá elaborar os artigos de impeachment que serão votados na Câmara dos Deputados. Se for aprovado na Câmara, o processo segue para o Senado e o presidente permanece no cargo até o fim do julgamento nas 2 casas. Para este professor do Departamento de Política da Universidade de Nova York, dificilmente Trump será retirado do cargo.
A decisão final de tirá-lo ou não do cargo é do Senado e são necessários 2/3 dos votos. Então é uma situação difícil, principalmente porque o Senado é controlado pelo Partido Republicano. Ainda não é claro que ele sofrerá impeachment e ele pode até se candidatar à reeleição. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, anunciou hoje que delegou ao atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a função de formar uma nova coalizão de governo. Reuven Rivlin disse que escolheu Netanyahu para assumir a liderança do Congresso, pois acredita que, no momento, ele tem habilidade maior de conseguir formar uma coalizão de governo que garanta a maioria das cadeiras. O primeiro-ministro terá 28 dias para cumprir a função. Caso não consiga, o presidente israelense pode nomear outro candidato ou convocar novas eleições. A definição veio uma semana após as eleições gerais no país, quando nenhum partido conseguiu maioria no parlamento. Em discurso, Netanyahu aceitou a missão, mas disse que o mais adequado seria um governo de união entre os dois partidos mais votados, em que cada um ocuparia o cargo de primeiro-ministro por um período de 2 anos. Essa possibilidade fracassou após o outro candidato, Benny Gantz, se negar a apoiar Netanyahu, justificando que o atual primeiro-ministro é acusado de corrupção. O nível dos mares subiu 2,5 vezes mais rapidamente no século XXI na comparação com o século passado e continuará aumentando. A conclusão é de um relatório sobre o clima feito por especialistas da ONU. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. Oceanos mais quentes, mais ácidos e menos produtivos. Esta é a conclusão de um relatório elaborado pelo painel intergovernamental sobre ações climáticas, divulgado nesta quarta-feira em Mônaco. Segundo o documento, a devastação nos mares e nas regiões geladas do planeta é o grande problema a ser vencido pelo ser humano. Para cientistas que elaboraram o relatório, a mudança climática já é irreversível e pode trazer consequências ainda piores. O relatório aponta o derretimento acelerado de placas de gelo em 2 setores da Antártida. Isso pode ser o início de mudanças irreversíveis, baseadas nas evidências que temos no momento. Os cientistas também alertam que a temperatura global já atingiu 1 grau acima do nível padrão. O aquecimento se deve à emissão de gases do efeito estufa. O mar também está subindo. As maiores variações aconteceram entre 2006 e 2015, um aumento de 3,1 milímetros por ano. O derretimento de gelo e placas glaciares colaboraram com o índice. O aumento do calor no planeta pôde ser sentido aqui na França neste ano. Durante o verão, as temperaturas bateram todos os recordes. No dia mais quente da história do país, Villevielle, uma cidade ao sul, registrou 45,1 graus. Foi mais um alerta de que o clima realmente está mudando. A famosa montanha Mont Blanc, na divisa entre França e Itália, pode ser a próxima vítima. Um trecho de 250 mil metros cúbicos do lado italiano corre o risco de se desprender, o que levou as autoridades a determinarem o fechamento de estradas e a retirada de moradores de aldeias nos Alpes. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. A China dá continuidade à vocação pelas obras faraônicas e inaugurou hoje o maior aeroporto internacional do mundo, em Pequim. Vamos ver na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. Visto de cima, ele parece uma estrela do mar que impressiona pela beleza e tamanho. São 700 mil metros quadrados, praticamente a medida de 100 campos de futebol, que fazem do Aeroporto Internacional Daxing o maior terminal do mundo em um único prédio. Inaugurado hoje pelo presidente da China, Xi Jinping, o segundo aeroporto internacional de Pequim custou o equivalente a 70 bilhões de reais aos cofres chineses. A construção, que começou em 2016, tem foco na sustentabilidade, coleta 100% da água da chuva e o teto é uma verdadeira indústria de energia solar. Um trem-bala intercidades está conectado ao terminal.
O novo empreendimento foi projetado para suprir a demanda do primeiro aeroporto que está prestes a atingir a capacidade total. A perspectiva é de receber 45 milhões de passageiros até 2022 e 72 milhões até 2025. Os primeiros passageiros que usaram o mega terminal embarcaram hoje às 4 da tarde para a província de Guangdong, no sul do país. 6 outros voos de companhias diferentes partiram para 3 outros destinos chineses. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O Rede TV News volta em 1 minuto. Muitas vezes os agressores não deixam suas vítimas em paz. E sua melhor defesa é o SOS Mulher, um aplicativo criado pela Polícia Militar de São Paulo. Prazer, doutor. Quando a mulher em perigo aciona o aplicativo em seu celular, o atendimento é priorizado e rapidamente uma viatura é deslocada para o local de chamada. Capitão Pani, quem tem direito a usar? Todas as pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário no estado de São Paulo estão habilitadas a acionar a Polícia Militar de maneira emergencial através do aplicativo. É um verdadeiro grito de alerta. Em caso de perigo ou risco, aperte o botão. O aplicativo SOS Mulher é um serviço que eu faço questão de destacar. A judoca Rafaela Silva, flagrada no exame antidoping, perdeu a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em Lima. O teste, realizado exatamente no dia em que a brasileira subiu ao pódio, apontou a presença da substância fenoterol, que tem um efeito broncodilatador. Ainda não é possível saber se a atleta irá perder o bronze do Mundial de Judô de Tóquio, já que um novo exame no Japão deu negativo. E uma última notícia, como informamos há pouco, o Congresso Nacional analisa vetos do presidente Bolsonaro a diversas matérias. E assim como aconteceu ontem em relação ao projeto de abuso de autoridade, deputados e senadores já contrariaram uma decisão do presidente ao derrubar o veto que impedia a realização de concurso para a revelação de novos autores. Agora, o item mais aguardado da pauta começou a ser votado. Existe grande expectativa sobre o posicionamento dos parlamentares em relação ao veto feito por Bolsonaro no texto que proibia as empresas aéreas de cobrar pelas bagagens despachadas acima de 10 quilos. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.